Bom dia a todos. Muito bom ver tanta gente assim, né? Mesmo em dezembro, né? Mas é um assunto que eu acho que atrai muita gente, né? Atrai muitas escolas. Eu acho que a necessidade de ter uma explicação de como é que ficou isso nesse novo modelo é, né, um bom motivo. Meu nome é Evelyn, eu sou consultora da FIA. A FIA é uma fundação Instituto de Administração, fundada pelos professores da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. A FIA foi contratada coisa de 2, 3 anos atrás pela Secretaria para arquitetar, né, para estruturar um novo modelo de limpeza, né? À época, o que a gente fez? A gente foi verificar quais eram os grandes problemas ou os problemas que tinham que ser resolvidos com o novo modelo. O que foi? A gente analisou. Alô? Analisou todos os atestes, a gente viu as licitações, as dúvidas das licitações, a gente foi nas escolas, a gente perguntou quais eram as necessidades, né? O que precisava ser mudado. O grande problema, me parece, à época, e ainda vocês têm isso, era o número de funcionários, ou não? Sim, também. E tinha um outro problema também que a gente notou à época, era que, quando vocês mudaram de um contrato para o outro, diminuiu muito esse número de funcionários, não é? E tem uma determinação da administração municipal que vocês têm que utilizar o metro quadrado limpo. Sim? Sim, isso. Só que, com esse metro quadrado limpo, essa metodologia é uma metodologia que vem do CADTERC. O que a gente notou também à época? Que essa metodologia do CADTERC, ela não é de todo ruim. Você ter um metro quadrado limpo é o que importa, ou não? A gente quer gente? Não, a gente quer um metro quadrado limpo, né? As pessoas são o recurso necessário para que a gente tenha esse metro quadrado limpo. Então, essa metodologia não é de todo ruim, eu diria, né? O que é ruim é a forma como essa metodologia é aplicada a vocês. Por que isso? Porque o CADTERC, apesar de ser uma metodologia bastante já estabelecida, bem conceituada e tudo mais, ela não leva em consideração as particularidades, as especificidades que a gente tem no município. Sim? Sim. Foi isso que a gente tentou também, de uma certa forma, aplicar essa metodologia a vocês. Porque o Estado tem EMF. E mesmo as EMFs do Estado, elas não são exatamente iguais às EMFs do município. O Estado tem EMEI? Não. O Estado tem SEI? Não. Tem CEL? Menos ainda. Tá? Então, a gente tinha que aplicar essa metodologia a essas especificidades, né? A gente limpa uma sala de aula do SEI do mesmo jeito que a gente limpa uma sala de aula da EMF? Não. Essas características que o CEL tem estão previstas no CADTERC. O CADTERC, não sei se conhecem, é a base, né, dessa metodologia que a gente aplica e que o município tem utilizado, né? E é uma especificação do Estado. Tá? Então, o CADTERC é um cadastro de estudos, né, de serviços terceirizados, de serviços comuns terceirizados, que o Estado estabelece para que seus órgãos, as suas organizações administrativas utilizem como uma referência para a contratação de serviços comuns, né? Então, são 20 e tantos cadernos, 22, 23 cadernos. Um deles é limpeza escolar. Tá? Lá tem a metodologia, tem os valores, aí tem o teto que as empresas podem cobrar e tudo mais. Bom, só um parênteses. O que a gente fez à época? Então, a gente tinha que atualizar essa metodologia do CADTERC para as necessidades de vocês, para as especificidades de vocês. Um outro aspecto que eu acho que é importante é o seguinte: como é que a gente calcula o número de funcionários que vai fazer o serviço de limpeza? Se é um serviço por metro quadrado limpo, eu preciso saber das áreas. Sim ou não? Sim. Por isso que
tanto a Adrê como a secretaria pediu tanto para vocês que vocês atualizassem essas áreas de vocês. Tá? Porque essas áreas, para limpar essas áreas, a gente precisa de uma produtividade. Tá certo? É aí que a gente vê o número de funcionários. Eu tenho que ter mais gente para limpar uma área maior. Eu tenho que ter mais gente para limpar áreas que são mais complicadas de limpar, por exemplo, como um sanitário. Tá? Então, o número de pessoas é diretamente relacionado a 2 fatores. A área que vocês têm, sim? Áreas maiores, mais gente. E a produtividade para cada ambiente. E aí que a gente vê a importância dessas especificidades de vocês. E a gente calculou, a gente fez um estudo, para cada uma das áreas, para cada tipo de unidade escolar. Então, o que a gente tem agora, né? Nesse edital que está saiu a semana passada, o licitatório, né? Ainda está na fase de negociação com as empresas. A gente tem, no edital, uma produtividade para cada tipo de escola, para cada tipo de ambiente. Tá? Então, as produtividades, por exemplo, de uma sala de aula da EMF são diferentes da produtividade da sala de aula do SEI. Um outro aspecto que é importante também é a gente ter separado o CEL-Gestão das unidades que pertencem ao CEL. Sim? Porque tem características diferentes. Tá? Então, essa parte toda de gestão fica dentro do CEL-Gestão, com as suas produtividades. Tem quadra, tem a biblioteca do CEL, até a sala de aula, tem alguns CELs que têm salas de aula. São diferentes das salas de aula da EMF, do SEI, da EMEI, ou não? Sim. Então, a gente separou. A gente tem produtividades para cada ambiente do CEL, produtividades para cada ambiente do SEI, para cada ambiente da EMEI e para cada ambiente da EMF. Tá? E são produtividades bem menores do que a gente tem no CADTERC do Estado. Por quê? Porque vocês têm especificidades que levam a uma produtividade bem menor. Produtividade menor, número maior de funcionários. Tá? Então, de um modo geral, o número de funcionários aumentou. De um modo geral. Tá? Isso já é bom. Já começamos bem, né? Maravilhoso. Não é em todas as escolas, mas, de um modo geral, aumentou e aumentou significativamente. Tá? Seguinte, a gente não pode estabelecer o número mínimo de funcionários. A gente não pode estabelecer número de funcionários no edital. Por quê? Porque a metodologia é de metro quadrado limpo. Quando a empresa vai licitar, vai fazer a proposta dela, ela vai dizer, olha, o meu metro quadrado da sala de aula custa tanto, o meu metro quadrado do sanitário da EMEI custa tanto, a quadra do CEL custa tanto, para cada um desses ambientes ela vai dizer. Tá? Ela vai dizer o metro quadrado. Só que, então, por isso a gente não pode dizer o número de funcionários, porque não é para o posto. E aí, preciso fazer um parênteses. A gente fez um piloto em abril, eu acho. A gente fez um piloto em 3 DREs. Santo Amaro, São Miguel e Butantã. Tá? Quando a gente fez esse piloto, a gente também colocou uma quantidade de funcionários que precisava, né? E a gente notou que, às vezes, a empresa não cumpria aquele número de funcionários que estava na proposta. Então, por causa disso, a gente também tem mecanismos para que a empresa sempre mantenha esse número de funcionários. Tá? Então, o que a gente tem nesse edital? A gente tem a quantidade recomendada mínima de funcionários, escola por escola, unidade educacional por unidade educacional. A gente tenta ao máximo, o modelo é o mesmo, né? Mas a gente tenta ao máximo especificar características das escolas. Por isso que a gente pediu cada ambiente de vocês.
Porque a sua escola é diferente da sua, que é diferente da sua, que é diferente da sua. Então, a gente tem a metragem, isso é bastante importante, né? E por conta dessa metragem, desse tipo de ambiente, a gente tem um número mínimo de funcionários recomendado lá dentro do edital. Tá? A gente não pode dizer, bater o martelo que é aquele número, porque não é posto, é metro quadrado limpo. Tá? Que mais? Vamos lá, então. Então, o critério de avaliação dos serviços é para o metro quadrado limpo, que é uma determinação da administração municipal, seguindo o que está descrito no CADTERC, que é a referência do Estado, mas a metodologia a gente aplica da mesma forma. Tá? Que mais? Se eu conseguisse ler, estava bom. Está ruim, né? Tá. Sim. Não precisam copiar, tirar foto, a gente manda para vocês, tá? Com uma resolução melhor do que a gente está vendo. Mas tudo bem, mas ainda bem que eu sei. Né? Então, a gente considerou essas características de cada tipo de unidade escolar e de cada ambiente. Tá? Então, cada ambiente, de novo, cada ambiente, cada unidade escolar tem uma produtividade específica. Tá? E aí, por isso que a gente pediria que, cada vez que modificar essas áreas da escola, por exemplo, se vocês fizerem um puxadinho, a gente sabe que ninguém faz puxadinho na escola, mas se porventura, não pode dizer que faz, né? Porventura, vocês fizerem um puxadinho, e esse puxadinho não está considerado nas áreas de vocês, precisa avisar a DRE, precisa avisar a SME. Por quê? Porque essas áreas é que vão impactar no valor do contrato. Tá? Então, aumentou a área, pode aumentar o valor do contrato, pode, eventualmente, aumentar até o número de funcionários, eventualmente. Né? Da mesma forma, se vocês fecharem um ambiente, né? Então, por exemplo, interditou uma sala de aula. Aquela sala de aula não vai ser limpa. Isso vai ter uma mudança no contrato. A gente não pode pagar mais do que o justo. Né? A gente não pode pagar por um ambiente que não está sendo limpo. Então, isso também tem que ser comunicado à DRE, tem que ser comunicado à SME. Tá? Então, a importância da gente ter... Eu sei que é muito difícil a gente ter os valores corretos dos ambientes. Né? A gente tem a referência do EOL, mas vocês sabem que não necessariamente é exatamente aqueles números que tem lá. Né? Mas é importante que a gente tenha assim, o máximo possível a certeza daquela área, daqueles ambientes, porque é isso que vai dar o valor do contrato, é isso que vai dar o número de funcionários da empresa. Tá? Então, é bastante importante isso. Sim, então a produtividade é diferenciada por tipo de ambiente e por tipo de unidade escolar, e isso acarreta um número de um modo geral, um número maior de funcionários por unidade escolar. Então, o que tem lá nesse edital? Também tem, no anexo 15, um número de funcionários mínimo recomendado. Tá? É recomendado, como eu já disse para vocês, porque a gente não pode estabelecer, porque não é posto de serviço, é metro quadrado limpo. Tá? Então, agora, de um modo geral, as empresas, quando vão fazer a sua proposta de trabalho, colocam números bem próximos daqueles que tem lá. Né? E a própria comissão de licitação vai atrás da empresa para que ela justifique números menores do que aquele. Tá? Então, assim, aqueles números que tem lá devem ser os números que vocês vão ter na escola. Pelo menos é o recomendado. Tá bom? Um outro aspecto que a gente acha que é importante é um contrato por DRE. Isso ajuda muito na administração. Tá? Então, as discussões com a empresa, as solicitações para a empresa fornecedora, né, fica facilitado, em vez da gente ter uma série de contratos, cada empresa trabalhando de um jeito. Né? Então, é um contrato por DRE. Tá? Sim. Outra coisa que mudou nesse contrato novo é o fornecimento de material de higiene.
papel toalha, sabonete líquido e papel higiênico agora são de fornecimento total da empresa. Não pode faltar. O suporte... Oba! Os suportes também. Oba! De tudo não, do papel higiênico, isso, do papel higiênico, o dispenser do sabonete líquido, o suporte do papel higiênico e do papel toalha também, tá? Isso é bom. Outra coisa que eu acho que é bom é a especificação. A gente pôs lá a especificação desses 3 itens, né? E a especificação não é daquele papel higiênico ruim que vocês tinham. É horrível, horrível. Diz que até cheirava mal o papel higiênico, ouvi dizer. Pois é, lá está a especificação. Agora, tem que prestar atenção. A empresa, uma coisa que eu acho que é importante, a gente sempre lembrar que cada uma dessas coisas, o número de funcionários, o papel higiênico, o suporte, as lixeiras também, e o saco de lixo também é de responsabilidade da empresa. Tudo isso e tudo aquilo que a gente está pedindo no edital, a empresa está cobrando. Está cobrando da administração, está cobrando da gente, né? Ela vai receber por isso. Então, não adianta ela vir dizer que o papel higiênico é aquele, porque no contrato não está. O edital diz que, no mínimo, tem que ter aquela especificação. Folha dupla, 100% de celulose virgem, alguma coisa assim, né? Então, tem alguma especificação. A mesma coisa o papel toalha e o sabonete líquido. Tem lá uma especificação mínima. Isto tem que ser cumprido, até porque a empresa está recebendo por isso. Tá? Então, tá lá no edital. Isso é bom, né? Como eu disse para vocês, as lixeiras e o papel higiênico também tem que ser colocados em cada box, tá? A gente colocou isso também no edital. Não é colocar um no banheiro inteiro, tá? Em cada um dos boxes dos sanitários tem que ser colocado. Uma outra coisa também que faz parte desse edital é que aquelas unidades que fazem parte do Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, sabem que no município de São Paulo o caminhão passa e tudo mais. Então, essas unidades que fazem parte que estão nessa rota desses caminhões, a empresa também tem que fornecer os containers. Tá? Para essas, claro, não são em todas as escolas, mas naquelas que fazem parte, que participam do Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos. Bom também, né? O que não faz parte desse edital? Pó de jardinagem. Não confundam, por favor. Varrer aquelas folhinhas que caem da árvore é de responsabilidade da empresa de limpeza. Agora, fazer a poda da árvore, fazer a jardinagem, não. Tá? Que são serviços específicos, precisam de qualificações específicas, não fazem parte do contrato de limpeza. Então, poda e jardinagem, não. Limpeza de piscina, também não. Desculpinização ou desratização, também não. Tá? Então, essas coisas não adianta pedir para a empresa, porque ela não faz parte do contrato que ela vai ter com a secretaria. Tá? Nossa. Sim. Então, a gente fez esse grande número de mudanças. Acho que são grandes mudanças, né? Ou são as mudanças que de um modo geral, as pessoas, as unidades, pediam que a gente fizesse. No edital, as rotinas de limpeza estão lá descritas no edital. Tá? Isso é bom. E tem coisas específicas, bem mais detalhado do que teria no CADTEC. Tá? Tem itens por itens lá, o que tem que ser limpo. E tem itens específicos relacionados a SEI e EMEI também, né? Que a gente sabe que tem especificidades próprias, né? que tem que ser cumpridas. Agora, tudo isso é muito bom, a gente tem muitas mudanças, só que a gente tem que medir. Não existe empresa que seja 100% boa
se a gente não fiscalizar. Vocês sabem disso melhor do que eu. Se não fiscalizar, vai para o vinagre. Então, a gente tem que ter mecanismos de fiscalizar e de verificar se a empresa está cumprindo tudo aquilo pelo qual ela está recebendo. Tá? Então, a gente tem um instrumento de medição de resultado, porque a gente está pagando por uma qualidade, ela tem que cumprir essa qualidade, certo? Certo. A gente tem esse advento da multa. A multa é necessário, é legal, tem que ter, a gente tem uma série de necessidades a serem cumpridas que a multa tem que resolver. A multa é o não atendimento contratual. A gente tem cláusulas contratuais que têm que ser cumpridas, se a empresa não cumprir, aplica a multa. A multa é uma boa solução para a qualidade que a gente espera da empresa? Não necessariamente. Nessas apresentações que a gente está fazendo, algumas pessoas me disseram que está terminando agora, né, esse processo de uma multa de 2017? 2018? Então, se a gente precisa que a empresa resolva algum problema de qualidade daquele serviço que ela está prestando para a gente naquele momento, a multa, neste caso, não resolve. Por isso, a gente tem nesse contrato a glosa. Tá? A glosa é o não atendimento àquela qualidade que a gente está pagando. Então, não confundam multa com glosa. A multa é o não atendimento contratual. A glosa é o não atendimento à qualidade que a gente espera, o resultado que a gente espera, o resultado que a gente está pagando. Diferentemente da multa, que tem todo um processo que tem que ser cumprido, né? A glosa a gente desconta da empresa, né, no mês seguinte, na fatura do mês seguinte. Isso é bom. Porque ela começa a sentir no bolso. Tá? Então, a gente, depois o Iada vai mostrar para vocês que a gente tem um sistema para fazer isso. Porque também vocês não podem sentar e ficar calculando quanto é que vai descontar em cada vez que a empresa não cumprir o combinado. Né? Então, a gente tem a glosa. Tem critérios para essa glosa que a gente vai olhar. Né? Não é também glosando tudo. Como é que é o sistema? A gente tem ocorrências. Você viu que a empresa não está cumprindo aquilo que foi combinado. Tem uma ocorrência, ela tem que resolver. Porque a gente não quer o dinheiro da empresa. A gente quer o serviço bem feito. A gente quer o serviço do jeito que está sendo pago para ela. E muito bem pago. Tá? Então, assim, a glosa é uma forma de forçar a empresa a cumprir aquilo pelo que ela está recebendo. Tá? E tem que ser descontado no mês seguinte. O próprio sistema faz isso. Tá? Então, vamos ver um pouquinho. Tá, então, esse instrumento de medição de resultado é para isso, para a gente ver se realmente aquele resultado que a gente espera está sendo atendido pela empresa. Tá? Que eu sei que vocês têm bastante reclamações a esse respeito. Tá? A glosa. E aí, quais são esses critérios? Comigo isso. A glosa, a gente tem alguns critérios. O primeiro critério, são duas vertentes. Né? O primeiro é o que a gente chama de glosa de RH. Tá? E o segundo é o nível de atendimento a esse nível de satisfação de vocês. Com relação à glosa de RH, isso foi uma das melhorias que a gente viu depois do piloto. Por quê? Quando foi a licitação desse piloto, Santo Amaro, São Miguel e Butantã, as empresas que ganharam, são duas empresas que ganharam, as empresas deram uma quantidade de funcionário por escola. Então, disse que na sua escola tinha 10 funcionários, que na sua tinha 5, tinha lá. Ela disse aquele número bem próximo realmente, daquilo que a gente tinha estabelecido como o mínimo recomendado. Tá? Bem próximo. Só que, quando chegou a execução do contrato,
Ele cumpriu aquilo que ele tinha dito que ia colocar, o número de funcionários? Não. Foi, ainda continua sendo, uma luta da secretaria para que ele tivesse cumprido aquilo que ele disse que ia cumprir. Quando ele não coloca o número de funcionários que ele disse que ia colocar, quem perde? As unidades perdem, quem mais perde? A população perde, porque não tem a limpeza, quem mais? O trabalhador, exatamente, o trabalhador que sobrou lá, né? Se de repente ele disse que ia colocar 10, ele coloca 5, os 5 que estão lá vão ter que trabalhar pelos 10 ou não? E perde também o erário. Por quê? Porque ele paga por funcionário, ele recebe, né, em função do número de pessoas que ele põe lá. Se ele diz que vai por 10 pessoas, né, ele recebe por 10 pessoas. E se ele põe 5, ele continua recebendo 10. Então, ele também, né, prejudica o erário público, porque ele também está tirando dinheiro da gente. Né? Então, é uma coisa que isso a gente muda, né, ou tentou mudar, depois desse. E agora, não, agora eles já estão com o número já bem próximo, não estão? Estão bem próximos. Então, isso foi... porque eu acho que, de uma certa forma, também o fornecedor ficou um pouco mal acostumado, né? Achando que podia fazer algumas coisas. Não sei em todos os casos, não sei se é a experiência que vocês têm, mas a impressão que a gente tem um pouco disso também. Né? E agora eles estão vendo que a coisa é séria, que ele vai ser glosado se ele não atender aquilo. A gente não quer nada além daquilo pelo qual ele foi contratado e está sendo pago. Tá? Então, por que surgiu essa glosa de RH? Opa, não é isso aqui não. Por que surgiu essa glosa de RH? Uma forma da gente contar esse número de funcionários e ele ser glosado caso ele não atenda aquele número que ele disse que ia colocar. Tá? Então, se ele disse que na proposta dele, na proposta adjudicada dele, ele disser que na sua escola tem 5 funcionários, ele tem que colocar 5 funcionários. Se ele colocar 4, ele é glosado. Então, cada dia que ele não tem o funcionário que ele disse que ia colocar, é descontado um dia de trabalho. Tá? Além dele poder também correr em multa e, eventualmente, na inexecução do contrato. Tá? Então, acho que, de uma certa forma, ele fica sabendo que a coisa é séria, né? Que aquele número de funcionários não é só para inglês ver, ele tem que colocar aquele número de funcionários. Tá? Então, a glosa de RH está aí. Então, a glosa de RH, inclusive, pode, como eu disse para vocês, pode gerar multa, né? Dependendo da quantidade de funcionários que ele não tem, além da glosa, ele ainda é multado. E, além da glosa e da multa, se ele ficar 2 meses, né, com um número menor de funcionários, daquele da proposta dele, ele pode ter inexecução do contrato. Tá? Pesado. Com relação, isso é a primeira vertente, né, que é a glosa de RH, que a gente chama. Com relação a essa segunda vertente, o nível de satisfação, a gente tem alguns parâmetros que são considerados no dia a dia, na fiscalização. Primeiro, diz respeito a desenvolvimento das atividades. A gente tem uma rotina de limpeza que tem que ser cumprida. A sua rotina é diferente da sua rotina, diferente da escola. Por quê? Porque você tem ambientes diferentes, você tem áreas diferentes, você tem, inclusive, horários diferentes. Né? Então, você tem rotinas que têm que ser cumpridas sempre, mas são diferentes de uma escola para outra. E onde é que a gente coloca isso? Num plano de trabalho. Então, cada uma das escolas tem o seu plano de trabalho, onde vão ter as rotinas, onde vão ter os equipamentos que vão ser utilizados, onde vai ter os insumos de limpeza que vão ser utilizados. Por exemplo, se você precisa de uma enceradeira
Pode ser que na outra escola não precise, agora a sua precisa de uma enceradeira. Isso tem que constar do plano de trabalho. Se você tem uma enceradeira, você precisa de uma cera, e é qualquer cera? Não, é uma cera que dê resultado. Isso tem que estar no plano de trabalho. Quem faz o plano de trabalho? A empresa contratada. Quem aprova esse plano de trabalho? O fiscal da escola. Eu acho que a gente diz que quem tem que fazer esse plano de trabalho é a empresa, até porque a gente sabe que não dá para o fiscal acumular mais isso, né? É um trabalho, eu acho que é o maior trabalho, né, diferente que a gente tem nesse novo modelo, é esse plano de trabalho, porque ele tem que ser com tudo aquilo que vocês precisam que seja feito na rotina de vocês. E é isso que vocês vão cobrar da rotina. É óbvio que na hora de fazer a limpeza, a rotina tem que ser cumprida, mas se a criancinha, né, vai lá e vomita no meio do refeitório, tem que limpar no ato, né? Então, o plano de trabalho ele tem aquelas atividades rotineiras, né? Todas as outras atividades têm que ser feitas do mesmo jeito, tá? O plano de trabalho é bom porque é em cima do plano de trabalho que a gente cobra a empresa, né? Ela não vai poder dizer para você, olha, não vou usar enceradeira hoje, porque a enceradeira está lá. Eu nem sei se usa enceradeira hoje em dia ainda usa. Usa. Então o exemplo é bom. Eu não vou poder encerar hoje, porque a enceradeira está na outra unidade. Você vai falar para ele assim, sinto muito, o problema não é meu. Dá seus pulos, né? Porque está escrito no plano de trabalho que ele tem que hoje encerar. Então, ele tem que hoje encerar. O pessoal do SEI, me parece, disse que, às vezes, as empresas não queriam passar álcool nos brinquedinhos, né, que as crianças precisam e tudo mais. Álcool também é um insumo da limpeza. Tem que estar no plano de trabalho, dizendo que ele, né, com aquela frequência que vocês acham que é adequada, dizer que ele tem que limpar os brinquedinhos com esse álcool. Com aquele álcool que vocês acham que é necessário, não com álcool que só ele acha que é necessário, tá? Então, quando ele não desenvolve aquelas atividades que estão lá no plano de trabalho, você pode glosar, tá? Esse desenvolvimento das atividades. Agora, não é só aquilo que está no plano de trabalho, é com qualidade. Tem que fazer e tem que fazer direito. Não adianta dizer assim, eu limpei aquela sala, você entra na sala, está tudo sujo. Não, ele não está desenvolvendo com a qualidade adequada. Então, pode glosar também, tá? Então, o desenvolvimento das atividades, né, a realização das atividades de acordo com o plano de trabalho, e com aquela qualidade esperada. Um outro ponto que a gente pode glosar também diz respeito à equipe de funcionários. Vocês não. Esses funcionários trabalham numa escola. Então, tem criança, tem adolescente, tem que ter uma postura adequada para trabalhar com criança e com adolescente. Tá? Se por acaso eles falharem em ter essa postura adequada, né, pode glosar também. Outra coisa que a gente pode glosar e deve diz respeito à cobertura da jornada de trabalho. Notem que é diferente da glosa de RH. Na glosa de RH é quando a empresa não coloca uma pessoa lá. Tá? Aqui, na jornada de trabalho, é o cumprimento pelo funcionário. Então, tem funcionário que chega tarde, funcionário que faz 3 horas de almoço, funcionário que sai sempre antes, né? Pode glosar aqui. Tá? E o terceiro aspecto com relação à equipe diz respeito ao uniforme e, principalmente, EPI. No edital, tem lá a relação do uniforme e tem a relação de EPI, bota, luva, né? Tudo isso o funcionário tem que utilizar, até para a própria segurança. Tudo isso está lá dizendo, está descrito no edital. E a empresa também é responsável por isso e ela está cobrando por isso. Tá? Então, o uniforme, tem que usar uniforme, tem que usar crachá, tem que usar bota, tem que usar luva.
Tudo isso está lá descrito no edital. Tem que usar. Se o funcionário não estiver usando, é glosa. Tá? Então, vai ser descontada lá uma parcela que o próprio sistema calcula, né, no mês seguinte. Tá? O que mais? E, por fim, ainda no nível satisfação, a gente tem o cumprimento ou a disponibilização de quê? Do material de limpeza, todo o material de limpeza necessário para aquela limpeza que vai estar descrito no plano de trabalho, tem que estar disponibilizado para poder ser utilizado no cumprimento das rotinas. Tá? A mesma coisa com relação ao material de higiene. Então, material de higiene, papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido tem que estar lá sempre. Não pode faltar. Se faltar, vocês podem glosar. E tem que ser naquela qualidade que está definida no edital, no mínimo. Se não, pode glosar. Tá? Então, assim, equipamentos e esses insumos estão aqui, tudo isso, né? Então, disponibilização de material de higiene pessoal na quantidade necessária para a execução das atividades. Disponibilização dos insumos, ferramental, equipamentos necessários para a execução das atividades, na qualidade adequada, tanto material de higiene pessoal, como de insumo, ferramenta e equipamento. Tá? Então, pode glosar. Então, como é que funciona isso, né? A empresa, diariamente, ela tem que baixar no sistema o plano de trabalho. Que sistema? O sistema que foi desenvolvido com essa finalidade. Agora, para isso, a empresa tem que fornecer, nesse contrato, um celular para cada 2 funcionários e mais um celular para o fiscal da unidade. A gente não pode obrigar vocês a usarem o seu celular, né? Nem vocês a terem um celular, né? Então, por conta disso, a empresa tem que fornecer um celular para o fiscal da escola e mais, claro, que não é de presente, né? De presente de Natal. Durante a execução, estamos chegando no Natal, né? Durante a execução do projeto, esse celular tem que estar disponível para o fiscal e um celular para cada 2 funcionários que ela tem na escola, na unidade. Esse celular tem que ser um smartphone, senão não vai rodar, né? E tem que ter internet, porque a gente sabe da dificuldade que vocês têm nas escolas. Vamos ver. Então, diariamente, o funcionário da empresa baixa esse plano de trabalho. Para baixar esse plano de trabalho, ele precisa estar no lugar que tem internet, só para baixar o plano de trabalho, tá? Depois, qualquer outra dessas ações que são feitas no sistema pode ficar na nuvem, tá? Então, porque a gente sabe que, às vezes, na escola não tem, né? Tem muita escola que não tem internet, não funciona direito e tudo mais. Mas, assim que sair de lá, dá para baixar. Ele baixa, tá? Fica tudo lá na nuvem, tá? Então, o funcionário, diariamente, ele baixa lá. Então, ele vê lá, plano de trabalho. Eu tenho que começar limpando a sala de aula 1. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai chegar nessa sala de aula, isso é na rotina. Ele chega lá na sala de aula 1. Esta sala de aula 1 tem um QR Code. Já ouviram falar desses QR Codes, né? A Rádio Peão já deve ter falado um monte. Da glosa, do QR Code. Então, por que é importante esse QR Code? Porque esse QR Code ele vai localizar essa sala. Ele vai dizer que a sala 1 é a sala 1, não é a 2, nem o banheiro, nem a quadra. Tá? É um localizador daquele ambiente. Então, ele vai chegar lá e vai clicar naquele QR Code para dizer, vou começar a limpeza da sala 1. Dá trabalho isso? Nenhum. Nenhum. A gente faz coisa muito mais complicada no celular do que isso. É só chegar lá e pá, no QR Code. Tá? Aí ele limpa do jeito que tem lá as rotinas, né? Limpa a mesa, limpa o chão, limpa a janela, tá lá todas as rotinas com aqueles insumos que estão definidos no plano de trabalho. Terminou de limpar, ele clica de novo
no QR Code, para dizer, terminei de limpar. O que quer dizer isso? Duas coisas. Primeiro, e o que quer dizer e o que não quer dizer? Que qualquer um que tem acesso ao sistema vai saber que aquela sala foi limpa. Isso é a primeira coisa. Foi bem limpa? Não necessariamente. Aí é que entra o fiscal. A gente sabe que os fiscais não são só fiscais. Eles têm um monte de coisa que eles fazem, ou não? Sim, sim, sim. A gente tentou o máximo possível facilitar a vida do fiscal. Então, com fiscalização, o fiscal faz. Vai fazer do mesmo jeito. Não é? A essência de tudo isso é a fiscalização. Isso vocês fiscais fazem. Além das pessoas também, né, dizerem, olha a tia, ali está sujo. Não sei, acredito que façam isso na escola também, né? Olha, não tem papel higiênico naquele banheiro, né? Então, esse tipo de coisa também entra na fiscalização. O que é importante disso? É que essas ocorrências sejam colocadas dentro do sistema. Agora, a gente já disse que a glosa é no mês seguinte. Vocês imaginam se chega lá no mês seguinte, o fornecedor ele falar, ih, caramba, vou ser glosado? Aí não resolve nem para ele, nem para vocês. O que precisa ser feito? Ele precisa ter, o mais rápido possível, a informação de que aquilo, que você não está satisfeito com aquele serviço. Né? Então, o próprio sistema, ele também avisa o fornecedor, porque o fornecedor também vai ter acesso ao sistema. Então, por exemplo, aquele banheiro está sem... Você não está gostando daquela qualidade do papel higiênico, aquele papel higiênico está ruim. Tem que pôr no sistema. Tem que dizer assim, olha, seu papel higiênico é muito vagabundo. Não é esse papel higiênico que está no edital. Tá? Então, assim, e ele tem que resolver essa situação. Porque, de novo, a gente não quer o dinheiro. A gente quer as coisas resolvidas dentro da unidade. Né? Então, assim, a escola tem acesso ao sistema, o fiscal tem acesso ao sistema, o gestor da unidade, né, o diretor, também tem acesso, o fiscal da DRE também tem acesso, o gestor do contrato de SME também tem acesso, e o fornecedor, o gestor, né, do fornecedor, também tem acesso. Porque ele tem que ficar sabendo que ele vai ser glosado, mas antes dele ser glosado, ele tem que ficar sabendo que ele tem que cumprir aquilo que está previsto. Tá? E aí vocês têm que dar um prazo para ele. Tem coisas que são imediatas, né? Tem coisas que tem que acertar um prazo com ele. Tá? Aí, se ele não cumprir esse prazo ou não cumprir com a qualidade que vocês esperam, o que a gente faz? Glosa. E ele está sabendo disso. Ele está sabendo quais são os critérios que a gente vai usar, o que vocês vão fiscalizar, e está sabendo que, se ele não cumprir com isso, ele vai ser glosado. Então, ele pode nem concordar. Agora, sabendo, ele está. Tá? E isso é previsto. Está previsto no edital, está previsto no contrato. Tá bom? Então, a empresa tem que cumprir diariamente o plano de trabalho, o fiscal da unidade diariamente, por turno, verifica o cumprimento. Eu acho que, do jeito que, às vezes, as pessoas entendem, é que o fiscal tem que chegar lá em cada sala e falar, caramba, tem poeira aqui, não tem poeira aqui. Não é isso. A fiscalização vocês vão fazer do jeito que vocês fazem. Tem uma não conformidade? Tem alguma coisa que está faltando, não está faltando? Né? Aí vocês indicam que existe ocorrência, né? E pode ser uma não conformidade. Mas é do mesmo jeito. Né? Isso não mudou nada. Mudou é que agora tem um sistema que, de uma certa forma, acho que até facilita. Então, na identificação de uma ocorrência, o fiscal registra no sistema. Depois o IADA vai conversar melhor com vocês para mostrar o sistema, mas eu acho que quanto mais próximo da inserção no sistema, da gente ter identificado que existe uma não conformidade, é melhor.
Porque é mais rápido para o fornecedor resolver aquele problema. Se eu identifico hoje que não tem papel higiênico no banheiro e vou dizer para o fornecedor que ele tem que pôr o papel higiênico daqui 2 dias, o que acontece? A gente ficou 2 dias sem papel higiênico. Tá? Tem que ser no ato. Se eu digo para ele que aquela cera que ele colocou lá não foi o que a gente combinou, a cera é muito vagabunda, muito ruim, não está encerando nada, quanto mais rápido eu aviso para ele, mais rápido ele tem que corrigir. Então, assim, é a mesma coisa. Vocês faziam a teste no fim do mês, e aí muita coisa me parece que passava. Agora, o mais rápido que a gente tem para a gente identificar uma ocorrência e já jogar lá no sistema e falar para o fornecedor, olha, agora eu já identifiquei, agora você tem que resolver o problema. Eu acho que ajuda isso, né? Deixa mais próximo de resolver, porque a gente quer resolver o problema. Que mais? Então, na identificação da ocorrência, o fiscal registra no sistema, a empresa é comunicada por e-mail, né? E, sim, aí quando chega no início de cada mês, o fiscal vai olhar tudo aquilo do sistema e vai dizer assim, resolveu, não resolveu, é uma não conformidade, o que a gente faz? Glosa. Tá? O que resolveu. Né? Tem que ter um pouco de bom senso também aí. Né? Se resolveu, a gente quer que resolva. Então, se resolveu, está todo mundo feliz. Né? Não resolveu, glosa. Eles reclamaram muito, Renata, também, né? Dessas glosas. Acho que eles não estavam acreditando que era sério, né? Que vocês iam glosar. Né? Então, assim, acho que eles acharam, nesse piloto que teve dessas 3 DREs, né? Eu acho que teve uma mudança bem grande nesse sentido, né? Principalmente desse mecanismo de fiscalização que glosa. Né? E deles entenderem também que a secretaria não estava, o fiscal e a secretaria não estavam brincando, né, de glosar, que estava glosando mesmo. Né? E glosa é dinheiro que sai do bolso dele. Às vezes as pessoas dizem o seguinte, a gente tem... a glosa tem um percentual muito pequeno, muito baixo. E a experiência que a gente tem é que se você tirar 0,001% da fatura do fornecedor, ele já dá um pulo dessa altura. Tá? Ele não está acostumado com isso, ele está acostumado com a multa, que é aquela multa que demora 10 anos, sei lá, 5 anos para resolver. Né? A glosa não, a glosa é no mês seguinte. Tá? E glosou, está glosado. Tá? Bom, quando chega no fim do mês, então, o fiscal vai lá e fala, isso aqui está glosado. Quando ele põe no sistema que aquela ocorrência é uma não conformidade mesmo, né, o sistema já calcula, né, e já fica todo mundo sabendo. Esse pessoal, esses atores que estão envolvidos com o sistema, cada um deles tem o seu cenário, né? Quer dizer, o fornecedor tem só as coisas que interessam para ele, a DRE a mesma coisa, né? O gestor do contrato tem, o fiscal também. Quer dizer, então, por isso é que cada um entra com o seu login, com a sua senha e com o seu domínio do sistema. Né? O fornecedor não vê tudo, tá? Mas ele vê só a parte que é interessante para a sistemática. Né? Então, quando chega aí, esse relatório da unidade vai para a DRE. A DRE junta todos de todas as unidades, né, e valida um relatório final. Esse junta tudo é no sistema, tá? Não é na mão, né? Não é no papel, pelo amor de Deus. Né? Todos esses... Obrigada. Eu não tenho mão, porque eu preciso 3 mãos. Não, tá bom, pode deixar, obrigada. Ele vai juntar todas essas informações, cada uma das unidades, no começo do mês, então, vai validar o seu relatório, né? O fiscal vai dizer assim, esse mês fechei com essas ocorrências aqui. E aí todas as unidades fazem isso vai no sistema para a DRE. A DRE vai receber tudo isso, todas essas informações, esses relatórios, né, das unidades, e valida. A DRE pode mudar alguma informação que o fiscal deu? Não. O fiscal deu aquela não conformidade, aquela ocorrência, está dado. Ele pode até voltar atrás, mas é o fiscal que vai fazer isso. Mas a DRE pode, eventualmente,
tem algum questionamento, alguma dúvida de alguma coisa nesse sentido, né? Mas o fiscal é que dá as ocorrências e, consequentemente, as glosas, tá? Então, a DRE validou esses relatórios de todas as unidades, né? Isso daí vai, depois que ela valida, vai para esse ME. Aí esse ME dá, né, continuidade ao processo administrativo, né, para receber a fatura já com o desconto da glosa, tá? Quem é que tem, então, acesso? O funcionário da empresa, né? Ele tem o acesso. No celular dele tem o aplicativo, no celular do fiscal tem o sistema, que é o mesmo sistema que fica no computador, tá? Então, o funcionário tem acesso ao sistema através do aplicativo e daquela forma que eu disse para vocês, né? Então, o aplicativo registra exatamente quando ele começou, quando ele terminou a limpeza, para o fiscal saber que aquele ambiente foi limpo, né? Sim, as atividades que a gente tem que desenvolver antes. Tem que cadastrar as unidades, todas as unidades estão cadastradas, né, lá no sistema. Os fornecedores também. Qual é o fornecedor, qual é o gestor do fornecedor, que tem que ter o login, a senha, todas as informações do contrato tem que estar lá, né? Que mais? Opa, perdão. O responsável da unidade, o diretor, né? Tem lá o login e a senha, porque ele também tem um acesso como diretor, né, da escola, como responsável da unidade. O fiscal da unidade e aí os dados da empresa contratada. Né? Quem é o gestor, quais são os dados do contrato, qual é o valor desse contrato, até porque é em cima do valor mensal que vai ter a glosa, quanto que ele vai receber, para o sistema poder fazer esse cálculo. Imprimir o QR Code de cada ambiente a ser limpo. Cada ambiente tem um QR Code. É importante isso para que a gente consiga dizer que aquele ambiente foi limpo ou não foi limpo. Esse QR Code, eventualmente, pode até ser usado no futuro para outras coisas, né? Porque ele identifica exatamente aquele ambiente. É aquele ambiente daquela escola. Então, por exemplo, se a gente quiser saber as dimensões do ambiente, se o ambiente precisa de uma reforma, não nesse contrato, evidentemente, mas ele pode conter todas as informações daquele ambiente, porque ele é único. Não se confunde. O QR Code de um ambiente qualquer não é o mesmo QR Code. Cada um tem o seu. E tem que pôr em todos os ambientes para a gente poder saber se foi limpo. Pode dar um pouco de trabalho? Pode. As crianças vão fazer alguma brincadeira, não sei, com o QR Code? Vão fazer uma caretinha no QR Code? Pode ser também, né? Eles vão levar embora para casa? Pode ser também. Mas vocês estão acostumados com as crianças e com os adolescentes. Vocês sabem como, né, manter esse QR Code no ambiente, né? Precisa estar em cada um deles. E aí inclui quadra, inclui elevador, inclui corredor, porque essas coisas têm que ser limpas também, né? Tem uma rotina para isso, tá? Então, todos os ambientes têm que estar com esse QR Code. O IADA vai mostrar para vocês depois qual é esse sistema de impressão do QR Code. E o plano de trabalho. Então, de novo, quem faz o plano de trabalho é a empresa contratada. Ela tem que entregar o plano de trabalho de vocês em 15 dias. 15 dias da assinatura do contrato. Elas reclamaram um monte por causa disso. Mas tem que ser desse jeito, porque enquanto a gente não tem um plano de trabalho, a gente não consegue nem glosar, né? Não consegue saber as rotinas, não consegue saber qual é o produto que está sendo usado, né? Então, essas coisas todas têm que estar no plano de trabalho. Então, até 15 dias da assinatura do contrato, a empresa tem que ter. Agora, é um plano de trabalho para cada uma das unidades. Como a empresa é um contrato por toda a DRE, pode ser que ela queira dar um golpe, né, de dizer assim, não, é igual ao seu. Não é. O seu plano é o seu plano. O seu plano é outro. Tá? É da sua unidade. A gente acha que é bom
fazer esse plano de trabalho, a construção do fiscal com a empresa. Porque senão a empresa vem, você vai olhar o plano, vai dizer assim, não é isso, está faltando coisa, isso aqui não dá para ser desse jeito. Então, o ideal, pelo menos, é que vocês façam a 4 mãos, né? Fornecedor e fiscal da empresa. Fica mais fácil até para aprovar depois. Isso que eu acho que é a diferença que dá mais trabalho. Isso. Mas é uma vez, né, gente? É uma vez. Uma vez no início do contrato, tá? Tá, e o plano de trabalho. Então, QR Code e tudo mais. Aqui tem algumas, no próprio edital tem algumas características que têm que ser previstas, né, no plano de trabalho. Então, as atividades e a frequência de execução. Isso também tem uma rotina no próprio edital. O que tem que ser feito diariamente, semanalmente, trimestralmente, por aí vai, tá? As técnicas, os insumos e as ferramentas, os equipamentos, né? Se tem alguma qualificação diferente, tem limpador de vidro com risco. O que é vidro com risco? São aqueles à altura de 3 metros, que precisa de andaime, né? Precisa de uma qualificação. O Ministério do Trabalho dá uma série dá uma norma, né? Para o que tem que ser cumprido, tá? Esta limpeza de vidro com risco é feita a cada 3 meses. Não é aquele vidro que está ali na altura, né, da gente, assim. Aquele lá, o próprio faxineiro pode fazer. Tem um adicional até, que está previsto no edital, um adicional por acúmulo de função. Mas ele pode fazer. Agora, a limpeza dos vidros com risco, essa precisa de todo um preparo, precisa de andaime, né? É uma coisa bastante diferente. Não é aquela limpeza que a gente tem que fazer com uma frequência muito maior daqueles vidros, esses vidros de janela, tá? Então, não confundam, por favor. Não deixe a empresa confundir vocês também, por favor. Então, e a periodicidade e a forma de gerenciamento do trabalho também está previsto aí. Ué, o que acontece? Isso. Aí, isso está descrito no edital, o que a gente pode colocar no plano de trabalho, tá? Quem é que está envolvido nesse sistema? Um funcionário da empresa contratada, é ele que vai baixar o plano de trabalho e fazer as rotinas do jeito que está lá descrito, né? O fiscal da unidade de ensino, que é quem vai fiscalizar se aquelas atividades rotineiras foram executadas mesmo, e as outras também. O responsável da unidade de ensino, né, o diretor da unidade, o fiscal do contrato da DRE, o gestor do contrato de SME e o gestor da empresa contratada, quem é que recebe todas as informações dessas ocorrências e tem que resolver isso. Então, o funcionário da empresa, como eu disse para vocês, ele tem que baixar o plano e tem que cumprir aquelas rotinas do jeito que está descrito no plano de trabalho, isso diariamente, né? Aperta lá o clique no QR Code quando começa em cada um dos ambientes, faz a limpeza e depois clica para quando ele terminar essas funções. O fiscal, então, tem que analisar e aprovar o plano de trabalho, que eu disse para vocês, acho que é interessante fazer junto com a empresa, para não ficar indo e voltando, né? Então, é bom sentar com a empresa e fazer, né, esse plano de trabalho, que é o que eu acho que realmente dá um pouco mais de trabalho mesmo nesse processo todo. Certificar que as áreas estão limpas e que os insumos estão também da forma como foi previsto. O responsável da unidade tem que... Assim, tem 2 coisas que eu acho que tem uma responsabilidade do gestor da empresa. Do gestor da unidade. O primeiro é manter essas áreas sempre atualizadas, eu já disse isso para vocês. A outra coisa o fiscal e os suplentes, eles são figuras importantíssimas nesse processo. Se o fiscal não fiscalizar, o suplente não fiscalizar, nada disso vai funcionar, vai continuar tudo do mesmo jeito, né? Então, o fiscal ele tem que entrar no sistema com o login e a senha dele. E aparece também o RF.
tá? Então, cada vez que mudar o fiscal, cada vez que mudar o suplente, tem que avisar a ADRE, tem que avisar a SME, tá? Você não vai ficar dando seu login e a senha para o outro fiscal que entrou. Então, ele não vai ter acesso. Então, isso tem que mudar, né? Então, tem que avisar quando mudar o fiscal, quando mudar o suplente, tá? Não pode esquecer disso, senão ele não vai ter acesso, não vai conseguir, né, fazer a fiscalização. O fiscal do contrato da ADRE, o que faz? Cadastra as empresas prestadoras de serviços e valida o relatório que vem das unidades, né? Valida mensalmente. O gestor do contrato da SME também cadastra as empresas, não é? E, ao receber o relatório, ele faz o quê? Ele procede ao pagamento já com a glosa inserida, né? E o gestor da empresa contratada, ele é responsável pela elaboração do plano de trabalho. A inserção também do plano de trabalho também é responsabilidade da empresa contratada, tá? Ela que faz essa inserção lá. E ele cadastra, então, os seus funcionários, tanto o supervisor como os funcionários que vão ter acesso ao sistema. E agora a gente vai ver como é que é o sistema. O IADA está lá em cima, vai mostrar para vocês como é que ficou esse sistema do jeito que a gente imaginou, tá bom? Obrigada, gente. Então, como eu falei, nós vamos falar então dos dois papéis hoje, o responsável da unidade escolar e do fiscal. Primeiro, então, começando com o responsável. Quais são as atribuições do responsável da unidade escolar? Ele vai fazer a gestão dos usuários da unidade, e aí nós vamos ter a possibilidade do responsável cadastrar outros responsáveis da unidade. Assim, ele pode, por exemplo, sair de licença, sair de férias e deixar uma outra pessoa como responsável da unidade. Ou ele pode cadastrar fiscais também, através do login dele. O responsável da unidade ele também consegue fazer a correção dos nomes dos ambientes, consegue fazer a impressão de QR Code, conferência de plano de trabalho e edição de plano de trabalho. Já o fiscal, ele tem como principal atribuição fiscalizar o serviço da limpeza. Então, o sistema ele vai trazer ferramentas e recursos para que você, como fiscal, consiga reportar todos os problemas que você encontre na fiscalização através das anotações de ocorrências. E aí, toda ocorrência que você, como fiscal, abrir, você vai precisar fechar. Então, eu vou mostrar também aqui como vai ser feito isso. Por último, o fiscal ele vai ter como atribuição o preenchimento de uma declaração diária de fiscalização. Essa declaração ela é super simples de ser preenchida, vou mostrar para vocês, e ela, como eu falei, ela deve ser diária. Bom, assim como o responsável, tem esses dois itens que eu deixei destacados, que eles estão de atribuições do responsável da unidade, mas o fiscal também consegue fazer, que é a correção dos nomes dos ambientes e a impressão dos QR Codes. Essa apresentação ela foi feita já baseando-se na experiência que nós tivemos nas 3 primeiras DREs. Então, muitas dificuldades, né, que foram sofridas, foram apresentadas nas primeiras DREs, nós, então, demos destaque aqui nessa apresentação para focar muito no uso que vocês vão fazer nos próximos dias, né? E, então, uma das principais dificuldades foi o fato do sistema... Existem 2 formas de acesso ao sistema. Então, aqui na apresentação, eu deixo bem claro para vocês que o acesso do responsável da unidade e do fiscal sempre vai ser por essa URL, limpeza.sme.prefeitura.sp.gov.br. Por que eu estou dizendo isso? No celular que o prestador de serviço usa, existe um ícone de acesso a um aplicativo. São
acessos diferentes, tá? O aplicativo ele é de uso exclusivo do prestador de serviço. Então, o prestador de serviço ele vai fazer o login com o CNPJ da empresa, o código da unidade e a senha, que é um acesso diferente de vocês. Vocês vão acessar por esse endereço e vão entrar com seu e-mail e sua senha. Como eu falei no começo da apresentação, todas as atividades têm um vídeo demonstrando o procedimento. Eu vou passar o vídeo do login só para que vocês tenham uma ideia de como funciona o vídeo e esses vídeos serão passados para vocês. Então, para vocês não se preocuparem em absorver todo o conteúdo agora, porque todas as funções que serão apresentadas aqui vai ter um vídeo tutorial demonstrando. Então, esse é o vídeo de como fazer o primeiro acesso ao sistema. Primeiro acesso. No primeiro acesso, você deverá solicitar sua senha através do link Esqueceu a senha. Para isso, clique em Esqueceu sua senha. Clique aqui. Em seguida, informe seu e-mail e clique em Redefinir senha. Você receberá um e-mail com um link, onde poderá criar uma nova senha. Caso não receba o e-mail dentro de alguns minutos, verifique o lixo eletrônico. Ok, então, só reforçando, a gente tem vídeo para todas as funções do sistema para que vocês possam consultar no futuro. Agora eu vou falar um pouco das etapas recomendadas que vocês devem se atentar antes de usar o sistema. Assim que vocês receberem o acesso ao sistema, essas são as etapas que nós recomendamos que vocês sigam para que o sistema funcione da melhor forma possível. Primeiro de tudo, vocês vão verificar se os ambientes que estão lá cadastrados possuem o mesmo nome, se algum ambiente tem o mesmo nome do que o outro. Então, isso é um ponto importantíssimo, que não existam mais de um ambiente na unidade de vocês com o mesmo nome. Então, é bem simples renomear o ambiente, vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, primeira etapa, acessa a lista de ambientes, verifica se tem algum que está com nome duplicado, já corrige o nome. Segundo, verifica se tem ambiente que faltou cadastrar e se tem ambiente que está sobrando. Tá? Então, vocês vão precisar fazer essa conferência também. Terceiro lugar, verificar se a empresa já cadastrou o plano de trabalho. Se a empresa já cadastrou o plano de trabalho, vocês vão conferir se o plano de trabalho está adequado com o dia a dia de vocês. E se não cadastrou, vocês podem falar com a empresa para cobrar dela o cadastro desse plano de trabalho, ou, eventualmente, vocês mesmos vão poder cadastrar o plano de trabalho, que essa função existe também no perfil do responsável da unidade. Então, ainda que a empresa não consiga cadastrar, vocês conseguem cadastrar esse plano também. Essas atividades elas são essenciais para que vocês possam fazer a fiscalização diária no sistema. Como que faz, então, para renomear um ambiente? Como eu falei para vocês, todas as atividades vão ter vídeo, essa aqui também tem um vídeo, mas eu vou mostrar no próprio sistema para vocês como que é. Então, eu estou aqui logado agora no sistema, essa é a cara do sistema, como vocês vão acessar, qual vai ser a apresentação que vocês terão quando vocês fizerem o primeiro acesso. E aqui vocês vão ver no menu que existe o item Ambientes. Então, clicando aqui em Ambientes, vocês terão a lista de ambientes da unidade escolar de vocês. Precisa, então, conferir se todos os ambientes estão cada um com seu nome específico. Aqui, por exemplo, eu já tenho um problema, tá vendo? Eu tenho sala de aula própria 3 duas vezes. Então, esse aqui seria um caso que eu precisaria entrar aqui no lápis e mudar o nome dele, por exemplo, 3A. Aqui eu já aproveito para mostrar para vocês que existe a possibilidade de mudar o nome do ambiente, mas não dá para mudar o ambiente geral. Ou seja, se esse ambiente aqui é sala de aula, ele só pode ser sala de aula. Isso significa que se você tiver cadastrado salas de aulas a mais e, por exemplo, almoxarifado
faltando, vocês não vão poder transformar uma sala de aula em almoxarifado, tá? Isso, vocês só podem mudar o nome do ambiente, mas precisa manter o ambiente no mesmo ambiente geral, ok? Isso porque uma mudança de categoria pode gerar uma mudança de produtividade e isso afetaria o contrato, tá? Então, a gente precisa manter os ambientes como eles foram cadastrados inicialmente. Então, eu vou mudar aqui o nome para sala de aula própria 3A. Cliquei aqui, ele já deu a mensagem que o ambiente foi atualizado, certo? Então, se eu voltar aqui para a minha lista de ambientes, eu vou ter o ambiente renomeado. Pronto. Então, aqui eu tenho sala de aula 3A. E qual que é a próxima etapa agora? Eu preciso atualizar o QR Code. E como que eu faço para obter o QR Code dos ambientes? Você vai clicar aqui na linha correspondente nesse ícone de nuvem. Aí, dessa forma, então, o sistema gera um PDF contendo o QR Code. Está vendo esse aqui? Ó. Basicamente, é uma página 4 que tem o nome. Então, ou seja, vocês renomearam o ambiente, é importante imprimir o QR Code de novo, porque o QR Code vai estar constando lá o nome atualizado. Assim, vocês vão garantir que a empresa tenha o nome atualizado no aplicativo dela. Quando ela for procurar um ambiente, ela vai saber que ela está no ambiente correto, e na hora que ela for fazer a leitura do QR Code, ela também vai saber que ela está fazendo a leitura correta do QR Code. Embora esse QR Code ele seja apresentado numa página 4, vocês podem também imprimir ele em formatos menores, tá? Então, pode escolher a opção de 2 por página, 4 por página, porque o aplicativo ele consegue fazer a leitura de formatos menores. Se vocês precisarem, principalmente no primeiro uso, né, imprimir todos os ambientes de uma vez, tem esse botão aqui, baixar todos, e aí então ele vai gerar um PDF grande com todos os ambientes da unidade de vocês, e aí vocês conseguem imprimir tudo de uma vez. Então, renomeamos os ambientes, agora a gente já pode passar para as outras conferências. Antes eu só queria mostrar um pouquinho mais, falar em detalhes desse problema de manter ambientes com o mesmo nome. Aqui, por exemplo, eu tenho cadastrado vários almoxarifados com o nome almoxarifado. Quando eu vou para o meu plano de trabalho, eu tenho um plano de trabalho diário, cadastrado para almoxarifado. Semanal, cadastrado para almoxarifado. E eu não sei qual plano de trabalho refere a qual ambiente, porque eu tenho vários ambientes com nome de almoxarifado. E aí um plano de trabalho gera, então, o meu calendário de atividades diárias, né? Então, se eu cadastrei um plano de trabalho diário, todo dia eu vou ter atividade naquele ambiente. E aqui, ó, eu tenho almoxarifado, almoxarifado e almoxarifado. Eu não sei qual almoxarifado eu preciso limpar, porque estão todos com o mesmo nome. Então, aqui renomeando, eu tenho agora almoxarifado A, B e C. Agora sim eu sei que o almoxarifado A tem 2 atividades mensais cadastradas. O almoxarifado B tem atividade diária. O almoxarifado C tem atividade diária. E aí sim, então, quando eu vou na tela de monitoramentos, eu tenho a atividade que vai acontecer nesse dia aqui, ó, dia 18/4, eu tenho uma atividade no almoxarifado B. 18/4, eu tenho uma atividade no almoxarifado C. Então, agora eu consigo saber exatamente de qual ambiente da escola eu estou falando. Então, agora ficou claro para todo mundo, porque manter um nome único para cada ambiente. A gente vai falar em como fazer inclusão e exclusão de ambiente. Essa atividade de inclusão e exclusão ela é exclusiva da SME. Toda vez que for precisar incluir ou excluir ambiente, precisa mandar e-mail para a SME para que eles façam essa inclusão ou exclusão. Isso porque, como já foi explicado pela Evelyn,
essa mudança no sistema pode afetar a área da escola, e afetando a área da escola, tanto para mais quanto para menos, pode afetar o valor do contrato. Agora, então, a gente vai mostrar o plano de trabalho. Quem que pode verificar ou adicionar um plano de trabalho? Somente o responsável da unidade. E aí, como que vocês vão conferir o plano de trabalho? Tem os vídeos aqui demonstrando, mas eu vou mostrar direto no sistema. Então, eu entrei agora aqui como responsável da unidade. A tela ela é bem parecida com a do fiscal. E aqui eu já quero destacar que, eventualmente, pode ter responsáveis de unidade que também sejam fiscais. Quando acontecer esse caso, vocês terão 2 logins no sistema. Tá? Vocês vão acessar com um e-mail o perfil de responsável e com outro e-mail o perfil de fiscal. Nesse caso aqui, sempre atentem-se para saber que vocês estão logado com o usuário correto. Então, no caso aqui, como eu estou como responsável, podem verificar que o meu menu de cadastros ele tem mais do que ambientes, como eu tinha mostrado lá no do fiscal. Então, através desse menu, por exemplo, eu sei que eu estou logado como responsável, não como fiscal. Voltando aqui como fiscal, eu tenho esse item declarações aqui, ó. Aqui, declarações. Já como responsável, eu não tenho o item declarações, tá vendo? Eu tenho cadastros, plano de trabalho, monitoramento, ocorrências e relatórios. Então, essas são algumas formas de você identificar qual é o perfil que você está logado. Voltando, então, para a apresentação, como eu falei para vocês vão poder vir aqui em relatório, em planos de trabalho, e vão poder conferir os planos de trabalho que estão cadastrados na unidade de vocês. Vocês podem filtrar por ambiente, então eu posso ver, por exemplo, aquela sala de aula 3A que eu renomeei. Filtrar, e aí eu tenho só desse ambiente. Ó. Então eu tenho uma atividade diária no período da manhã e uma atividade diária no período da tarde. Isso significa, então, que todos os dias o sistema vai gerar uma rotina para ser realizada nesse ambiente aqui, porque essa rotina é diária. Então, uma no período da manhã, outra no período da tarde. Então, assim que funciona o plano de trabalho. Tá? Então, se eventualmente essa sala não precisa de limpeza no período da tarde, nunca, você pode vir aqui e excluir esse plano de trabalho. Se precisar de uma atividade semanal, de limpeza, mensal, você pode vir aqui em adicionar e cadastrar uma atividade. Então, você pode selecionar aqui o ambiente sala de aula, procurar. Aqui do lado vai estar a lista de salas de aulas, você pode selecionar 3A, por exemplo, selecionar o período mensal, o turno que vai ser feito, e nesse momento, quando você seleciona esses parâmetros, o sistema já traz para você uma sugestão de limpeza mensal. Então, lavagem e higienização da sala, remover manchas do piso, passar pano úmido, limpeza dos caixilhos, enfim. Aqui tem a sugestão mensal. Se eu fosse uma atividade diária, também teria a sugestão diária, e assim por diante. Então, feito isso aqui, escolha a periodicidade. Aqui, como é mensal, eu posso escolher um dia da semana que eu gostaria que fosse feita ela. E clico aqui, então, em salvar. Eu posso personalizar também, posso tirar um item que eu não queira, posso adicionar um outro item. Quando estiver satisfatório aqui essa descrição, eu clico em salvar. Da mesma forma, os cadastros existentes, então, por exemplo, esse diário aqui do período da manhã, eu posso clicar nele e conferir se as atividades elas estão de acordo com a minha unidade. Então, por exemplo, aspirar o piso do pó acarpetado. Se minha escola não tiver carpete no piso, eu posso simplesmente remover essa descrição aqui. E aí eu salvo. Está atualizado tanto para mim quanto para a unidade, quanto para o prestador de serviço. Através desse botão baixar todos, você consegue também baixar em PDF todas essas
esse plano de trabalho para ficar mais fácil para vocês conferirem tudo também. Bom, próximo item, então, é a gestão e correção de usuários. Como eu falei para vocês, o responsável da unidade ele consegue fazer essa gestão. E, eventualmente, se vocês não tiverem acesso, vocês podem pedir para a própria DRE. Então, a DRE ela vai ter um login no sistema que ela vai conseguir cadastrar usuários para vocês também. Então, tendo qualquer dificuldade no acesso, entre em contato com a DRE. Tá? E a DRE pode fazer esse cadastro para vocês. E caso a DRE também não consiga, aí sim a SME pode auxiliar vocês. Vou mostrar então no sistema como que é o cadastro. Vocês vão ter esse acesso aqui de cadastro, usuários. E aqui vai ter a lista de usuários que existem no sistema e na unidade de vocês. Vocês vão clicar aqui em adicionar para cadastrar um novo usuário. Então preenche nome, e-mail, a senha. A origem é sempre unidade escolar no caso de vocês. E aqui vocês vão poder escolher entre fiscal titular, suplente ou responsável. Quando vocês forem cadastrar um fiscal, titular ou suplente, existe um outro campo a ser preenchido, que é o link de nomeação. Esse é o único ponto que vocês vão precisar de uma atividade prévia, porque o fiscal do contrato ele precisa ser nomeado para ter fé pública e poder fiscalizar um contrato de limpeza pública. Então, antes de cadastrar o fiscal, peça para o gestor do contrato nomeá-lo, aí o gestor do contrato vai mandar um link do processo SEI, que fez a nomeação dele, e vocês vão colocar esse link aqui no campo, link de nomeação. Esse é o único detalhe aqui no cadastro do fiscal. Já para cadastrar responsável, não é necessário ter esse link de nomeação. Agora, então, nós vamos falar do monitoramento. Lembra que eu falei para vocês que todo plano de trabalho gera uma atividade diária. Essa atividade diária ela está aqui, então, no sistema como chamada de monitoramento. É através desse monitoramento que vocês vão acompanhar se as limpezas estão sendo realizadas na unidade de vocês. Então, a quarta coluna, a gente tem aqui essa indicação se o serviço foi realizado, sim ou não. Vermelho não significa que ele não foi realizado. Quando ele é realizado, o item passa a ficar verde e escrito sim. Significa o que aqui? Significa que a empresa, o profissional da empresa, ele abriu o aplicativo, ele foi até esse ambiente, ele leu o QR Code a primeira vez, ou seja, ele identificou que o serviço começou a ser executado, e quando ele finalizar o serviço, ele leu o QR Code novamente. Significa, então, que o serviço foi finalizado. Significa que ele foi limpo adequadamente? Não necessariamente. E é por isso que existe a função do fiscal para poder validar o serviço realizado. O fiscal ele não precisa fazer a leitura do QR Code para validar se o serviço foi feito ou não. Tá? A leitura do QR Code ela é exclusiva para as empresas prestadoras de serviço. Então, o fiscal ele não vai precisar ficar passando ambiente por ambiente, fazendo a leitura do QR Code todos os dias. Isso é função só da empresa. Porém, toda vez que o fiscal identificar uma não conformidade, o fiscal vai precisar entrar no sistema para cadastrar a ocorrência, e é através dessa ocorrência que ele indica, tanto para a empresa, prestadora de serviço, como para a SME, como para a DRE, que ele identificou um problema. Então, aqui nessa próxima coluna, a gente tem a indicação de que 2 atividades tiveram problema. E aí, então, está visualmente aqui indicado que essas 2 atividades possuem ocorrência. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês como cadastrar uma ocorrência, mas aqui, por enquanto, é só para vocês saberem que na tela de monitoramento existe essa coluna que indica que as atividades possuem ocorrência. O próximo passo dessa tela é esse calendário.
E esse calendário ele serve para que você possa reagendar uma atividade. Então, imagina aqui que eu tenho várias atividades para acontecer nesse dia. Vamos imaginar que essa atividade, por exemplo, aqui, ó, que é semanal, hoje ela não vai poder ser feita. Então, ela foi cadastrada na semana passada por algum motivo. Esse arquivo canetas aqui, ele não está disponível hoje, eu preciso que ela seja feita amanhã. Então, você pode vir aqui no calendário e mudar a data de execução desse serviço. Tá? Clique em reagendar, atualiza e aí a atividade foi reagendada. O próximo item é a exclusão de um agendamento. Então, você pode aqui, através desse ícone de lixo, simplesmente excluir uma atividade que, por qualquer motivo, naquele dia específico, ela não precisa ser realizada. E, por último, a gente tem o ícone do detalhe da atividade, que quando você clica, você vê... Primeiro você vê o mapa, né, de onde está localizada a unidade de vocês, e toda vez que o profissional da limpeza fizer a leitura do QR Code, o aplicativo ele identifica o local que ele está. Então, ele também marca aqui no mapa o local que foi feita a leitura do QR Code, até para que vocês saibam se a leitura está sendo realizada dentro da unidade de vocês. Um pouquinho mais abaixo, a gente tem os detalhes da atividade. Então, clicando aqui nessa barra azul, vocês vão ver aquele mesmo texto que estava lá no plano de trabalho, está apresentado aqui para eles, para que tanto os profissionais da limpeza quanto vocês possam conferir as atividades que estavam previstas aqui para esse ambiente. Aí, por último, nessa tela de monitoramento, vocês vão ter a possibilidade de fazer os agendamentos manuais. Como a Evelyn comentou, agora vocês podem pedir serviços extras em dias de final de semana, feriado, para o prestador de serviços, sem que isso afete a quantidade de funcionários semanal. Então, essa atividade diária solicitada aqui, ela não vai comprometer a quantidade de profissionais que a escola vai receber durante a semana. Como que funciona esse agendamento manual? Ele pode ser feito tanto pelo fiscal como pelo responsável. Ele só tem uma restrição. Então, eu vou clicar aqui em monitoramentos, vou clicar em agendamento manual. Qual que é a restrição? Quando você vai abrir o calendário, você não consegue pedir para o dia seguinte. Você precisa ter pelo menos 48 horas de prazo para pedir um agendamento para o seu fornecedor. Então, vocês vão precisar ter isso em mente e se programar para sempre pedir com 48 horas de antecedência. Então, selecionou a data, vamos supor que vocês vão ter um evento no dia 23, selecionou aqui a data, seleciona o turno da limpeza, quais ambientes vocês vão precisar limpar, e aqui vocês podem selecionar vários. E do lado aqui vocês vão descrever o serviço, limpeza geral, por exemplo. Aí clico aqui em agendar, o botão está aqui embaixo, mas aqui agendar monitoramento. Aí o monitoramento foi agendado. O que significa? Significa que no aplicativo da limpeza do prestador de serviço vai aparecer essa atividade no dia 23. E nesse momento, o prestador de serviço ele recebe um e-mail avisando que foi solicitado o agendamento manual para esse dia. Também aparece na tela dele, né, o prestador de serviço, o gestor da empresa prestadora de serviço tem esse acesso também, então ele pode consultar lá, online. Porém, nós recomendamos que vocês também entrem em contato com eles e avisem, né? Vocês provavelmente vão ter um canal de contato direto, né? Seja por WhatsApp, por telefone. Então, não dependam só dessa informação que vai pelo sistema. Continuem entrando em contato com o gestor para avisar que vocês cadastraram uma atividade de final de semana e que existe essa atividade para ser cumprida numa agenda que não está dentro do plano de trabalho padrão. Temos também vídeo mostrando como faz o agendamento manual.
Agora o próximo passo é o cadastro de ocorrências. Ou seja, vamos retomar a sequência. Vocês corrigiram o ambiente de vocês conferiram que não está faltando nenhum ambiente, depois vocês conferiram o plano de trabalho, todos os planos de trabalho estão corretos. Esses planos de trabalho eles geraram atividades diárias para serem realizadas pelos prestadores de serviço. E agora, então, vocês vão fazer a conferência dessa atividade, né? Se tiver tudo certo, se vocês passarem pela escola e não identificarem nenhum problema, não há nada a ser feito no sistema. Porém, se vocês identificarem, por exemplo, uma sala que não foi limpa ou que foi limpa de forma inadequada, aí então vocês terão o recurso de ocorrências para informar o prestador de serviço, principalmente, né, o prestador de serviço, que um problema foi encontrado durante a execução do serviço dele. E por que é importante anotar essa ocorrência? Primeiro, para que o prestador de serviço saiba que vocês identificaram um problema. Segundo, para que ele possa tomar uma atitude em relação àquilo. Quer seja para corrigir aquele problema que vocês identificaram, quer seja para que ele não volte a acontecer. Então, a principal forma de garantir a qualidade da limpeza da escola é você informando o prestador de serviço que o trabalho que ele está sendo realizado não está de acordo com o esperado. Além disso, se ele não tiver uma solução para o que vocês apontarem aqui, se eles não conseguirem atender a ocorrência que vocês cadastrarem, aí sim, então, vocês vão poder informar o sistema que essa atividade não foi realizada de acordo com o esperado, e essa informação que vocês colocarão aqui vai gerar uma glosa no pagamento do mês seguinte do fornecedor. Então, como que vocês vão fazer esse cadastro de ocorrência? Então, vão adicionar, existem duas formas, né? Vocês vão entrar como fiscal, e é importante falar que só o fiscal consegue cadastrar a ocorrência. O responsável da unidade ele não tem atribuição de fiscalizar o contrato, só o fiscal que foi nomeado. Ainda que o responsável também seja fiscal, ele precisa ter dois acessos ao sistema, como eu havia mencionado no começo. Então, só fiscal consegue fazer ocorrência, porque só fiscal está nomeado para fiscalizar contrato. Então, eu vou clicar aqui em monitoramentos, eu tenho então a lista dos monitoramentos que existem no dia. Clico aqui em ações, visualizar. Então, estou vendo um monitoramento que foi previsto para ser feito no dia 15/12, no almoxarifado Pirituba. Identifiquei algum problema aqui, eu clico em adicionar ocorrência. E aí aqui eu coloco a classificação dessa ocorrência. A classificação ela precisa estar dentro de um dos itens do IMR, que a Evelyn apresentou para vocês. Você vai precisar descrever o que você identificou de problema. Quanto melhor for a descrição, maior é a chance do prestador de serviço entender a ocorrência e corrigir a ocorrência. Aqui no cadastro você tem essa opção de exigir ação imediata, significa que é uma ocorrência que possui uma característica de gravidade maior e que, portanto, ela precisa ser resolvida, sanada o mais rápido possível. Então, você marca aqui que você, sim, exige uma ação imediata e aí você descreve o que você espera do fornecedor como ação corretiva. Ok? Do lado direito, você tem a opção de anexar uma foto. E aí você pode anexar tanto uma foto que esteja no seu computador, se você estiver cadastrando essa ocorrência do seu computador, como você pode também abrir do seu celular e tirar uma foto na hora. Tá? Então, aqui você seleciona uma imagem. Não tenho nenhuma aqui no computador, mas é só acessar, selecionar aqui qualquer imagem que exista no computador e vocês vão poder anexar essa imagem à ocorrência de vocês. Tá bom?
Preenchido tudo, clique em salvar. Não, aqui. Clique em salvar. Nesse momento também o prestador de serviços recebe um e-mail avisando que tem uma ocorrência cadastrada. E essa ocorrência fica na tela dele informando que existe uma ocorrência. Aqui, ó. Então, eu consigo ver agora o detalhe da ocorrência, fala aqui a categoria. E aqui um pouco abaixo da ocorrência, eu tenho um chat, onde eu consigo continuar essa conversa, né? Então, eu cadastrei a ocorrência. O prestador de serviço pode me enviar alguma informação por aqui, assim como eu também posso continuar falando com ele. Então, aqui eu consigo enviar novas mensagens para ele. Essa mensagem fica armazenada aqui no servidor, fica armazenada, fica exibida na tela dele, para que sirva, inclusive, de documentação, caso vocês queiram, no futuro, justificar algum tipo de não conformidade que foi cadastrada. Existe uma outra forma de cadastrar ocorrência também, que são ocorrências que não são vinculadas com o monitoramento, né? Então, essa primeira, reparem até aqui que ficou com esse símbolo, né? Ocorrência sim, significa que nesse monitoramento existe uma ocorrência. Porém, vocês podem fazer o cadastro de ocorrências também através desse item ocorrências listagens. Qual que é a diferença? É que esse cadastro de ocorrência, vocês conseguem cadastrar outros tipos de categoria de ocorrência que não estão vinculados com a limpeza propriamente, né? Então, por exemplo, atraso de funcionário, postura de profissionais, falta de uso de EPI, coisas desse tipo, vocês podem cadastrar por aqui também, é o mesmo procedimento. Só existe um tipo de ocorrência, que é essa ocorrência aqui chamado de cobertura de jornada diária de trabalho, que é quando vocês vão precisar informar, além desses campos aqui da ocorrência, a quantidade de funcionários. Então, nesse tipo específico de ocorrência, a gente tem a indicação de quantos funcionários a empresa precisava ter enviado no dia para a empresa, e vocês vão, se for uma quantidade menor do que a quantidade que estava definida para a unidade de vocês, então aqui vocês vão precisar preencher qual foi a quantidade que estava no dia. Aí o sistema vai fazer o cálculo da glosa automaticamente, baseado nessa informação. E aí, como eu falei lá no início, toda ocorrência aberta precisa ser fechada. Como que faz para fechar a ocorrência? Você vai ter a lista aqui de ocorrências cadastradas, e você vai ter esse ícone aqui, ó, vermelho. Clicar nesse ícone, desce aqui até o final da tela, vai ter essa pergunta aqui para você. Ó. Sua solicitação foi atendida, sim ou não? Se ela foi atendida, ou seja, significa que o prestador de serviço ele resolveu de forma satisfatória, é só você clicar aqui, confirmar, e a ocorrência está encerrada. Se a solicitação não foi atendida, da mesma forma, então, você vai fechar a ocorrência respondendo que não. Então, confirma, e aí, nesse caso específico dessa ocorrência, significa que essa ocorrência vai gerar desconto no faturamento do próximo mês. Ou seja, todas as ocorrências abertas precisam ser fechadas, e no momento que você fecha a ocorrência, é o momento que você informa ao sistema que essa ocorrência foi ou não atendida e, portanto, ela vai gerar desconto ou não no próximo mês do pagamento. Uma coisa importante aqui no cadastro da ocorrência. Toda vez que você for adicionar uma ocorrência, você vai poder fazer uma ocorrência retroativa. Tá? Então, não necessariamente você precisa fazer a ocorrência no dia. Hoje, você pode fazer com até 2 dias de atraso uma ocorrência. Você tem 2 dias de prazo para cadastrar uma ocorrência. Ou seja, no dia 15 você pode cadastrar a ocorrência que aconteceu no dia 13. Embora esse recurso exista no sistema,
É muito recomendado, nós recomendamos extremamente que a ocorrência seja feita no momento que aconteceu o problema. Quanto mais rápido cadastrar a ocorrência, maior é a chance da ocorrência ser resolvida. Porém, hoje existe esse prazo de 48 horas para os contratos atuais. Eu não sei se esse prazo vai continuar de 48 horas. Pode ser que para os novos contratos reduza, ou de repente até aumente no começo, para que vocês, enquanto vocês estão aprendendo. Então, nesse momento não é possível afirmar, vocês vão ser comunicados quando vocês começarem o uso. Mas é importante, então, reforçar que o cadastro de ocorrência, idealmente, ele seja feito no dia e na hora da ocorrência. Encerrou a ocorrência, a avaliação está feita do prestador de serviço, né, daquele item. Se vocês precisarem reavaliar a ocorrência, ainda assim é possível. Só que aí vocês vão ter que entrar em contato com a DRE e falar, olha, por favor, a ocorrência 2463, abre ela para mim novamente, eu quero reavaliar. Então você avaliou, por exemplo, como não conforme, e 2 minutos depois, ou mesmo antes disso, o fornecedor já tinha resolvido o problema, ele só esqueceu de te comunicar, você vai ter uma chance de refazer aquela avaliação. Da mesma forma, se você avaliou como conforme, mas você obteve novas informações de que não foi conforme, vocês podem pedir para a DRE reabrir a ocorrência e aí vocês podem reclassificar essa ocorrência. Por último, então, o papel do fiscal, como eu falei, ele tem que preencher a declaração diária. Essa declaração diária ela é bem fácil de fazer, ela é rápida, precisa ser feita uma vez ao dia, porém, ela precisa ser feita todos os dias. Por enquanto, existe também uma tolerância de preenchimento, tá? Então, você pode voltar aqui o prazo, por enquanto, por 1 semana. Não é o ideal que você deixe para fazer uma vez por semana, né? É o ideal que você faça uma vez por dia, mas hoje ainda assim é possível fazer retroativa também. E como que é feita essa declaração? Como eu falei, ela é bem rápida de ser feita, ela é bem simples. Você entra nessa tela, você pode entrar do computador, pode entrar do celular, e você vai marcar essa opção aqui e clicar em salvar. E quando você marca essa opção, você atesta que todos os ambientes foram fiscalizados no dia 15/12 e não foi encontrada nenhuma ocorrência, além das já apontadas no cadastro de ocorrências. Então, marcou, clica aqui, a declaração foi salva com sucesso. Então, agora já chegando no final da apresentação, quero mostrar o link para a lista completa dos vídeos de todas as atividades, das funções que nós demonstramos aqui. E, por último, divulgar o e-mail, que é exclusivo para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, exclusivo para o contrato de limpeza. Então, todas as mensagens que forem recebidas aqui por esse e-mail serão respondidas. Qualquer esclarecimento adicional, por favor, entre em contato através desse e-mail. Agora, então, nós passaremos para as dúvidas. Quem tiver dúvida, por favor, levanta a mão, que a Carol ela vai levar o microfone para vocês, para que vocês possam fazer a dúvida, tirar a dúvida com a esse e-mail.